A Justiça não acatou um recurso movido pelo Ministério Público de São Paulo e decidiu manter em liberdade Christian Cravinhos, condenado pela morte do casal Richthofen. Misael Mainetti está com a gente de volta e tem todas as informações. Misael. Correto, Elisângela. Christian Cravinhos continua em liberdade. A Justiça não acatou esse pedido do Ministério Público de São Paulo, que queria cancelar a soltura à liberdade dele. Essa ação tentava anular uma decisão anterior que autorizou a soltura de Cravinhos da Penitenciária 2 de Tremembé, que fica no interior de São Paulo. O agravo de execução interposto pelo Ministério Público de São Paulo foi apresentado faz pouco tempo, dia 6 de março, um dia depois dessa decisão da Justiça que soltou Cravinhos. No documento que foi protocolado pela Justiça, o promotor Rafael de Filippo Filho apontou que Christian Cravinhos, abre aspas, cumpre pena por crimes graves e violentos, fecha aspas, e também diz que ele já se beneficiou da progressão de regime anteriormente, vindo a cometer novos delitos, dessa vez de corrupção ativa. O promotor ainda faz outros apontamentos neste documento, diz que ele possui um longo prazo para cumprir na prisão, que termina em 2041. Um teste realizado também com o acusado no fim do ano passado aponta que ele tem dificuldades para adaptação social. Então esse seria mais um motivo desse pedido do Ministério Público para que ele retorne à prisão. A juíza Sueli de Oliveira Armani, da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal, avaliou no dia 8 de abril e não acatou o pedido do Ministério Público, ou seja, Cravinhos continua em liberdade. Agora, o que acontece? Esse recurso vai ser avaliado em outras instâncias da Justiça e Christian Cravinhos segue no regime semiaberto, ou melhor, no regime aberto, cumprindo as medidas cautelares. Ele foi solto no dia 5 de março, depois de uma decisão da Justiça a autorizar que ele cumpra o restante da pena fora da cadeia. Nessa decisão, a juíza estabeleceu que Cravinhos deverá seguir uma série de regras para permanecer em liberdade. A gente segue acompanhando esse caso de perto, ele que matou os pais de Suzane von Richthofen, ajudou a então namorada dele nesse assassinato que marcou o Brasil, um crime infelizmente histórico no nosso país. David, Elisângela. Misael, muito obrigada pelas informações, análise de Diogo da Luz. Diogo, Cravinhos já teve liberdade, descumpriu regras e agora essa questão que ele progride para o regime aberto e é solto. E tudo mostra, a medicina, inclusive, que ele não tem condições de se manter em sociedade. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, de um criminoso como este, solto. Esse ponto é chave. Muitas vezes um juiz tem que decidir até contra a sua vontade, porque ele precisa seguir a lei. Agora, quando eu vejo uma pessoa que é solta, uma progressão de pena, ou com seja o que for, comete mais crimes, isso para mim é clara demonstração que essa pessoa não se recuperou e não pode ter benefício nenhum. E eu não entendo como não se leva a sério fazer sempre que se pense em soltar alguém antes do final da pena, um exame psicológico profundo e sério para ver se essa pessoa está em condições. Até porque, de repente, mesmo tendo cumprido a pena, se a pessoa não se recuperou, deveria haver uma maneira de um teste psicológico mostrar que ela precisa ficar isolada ainda para proteger a sociedade. Elisângela, no finalzinho da década de 70, Guy Debord escreveu um livro chamado A Sociedade do Espetáculo. Como algumas coisas ganham projeção exatamente porque elas são populares. Igual o caso do Cravinhos, são milhares no país e que não ganham a repercussão que ganharam. O problema não está na justiça, o problema não está nem no Ministério Público, que faz os seus pedidos como deveria fazê-los, defendendo o interesse da sociedade. Como bem alertou aqui o Diogo da Luz, o problema está na legislação. O juiz é obrigado a cumprir a legislação. E para que haja a progressão de regime, para que esse Cravinho seja beneficiado, assim como milhares de outros que são colocados em liberdade, trazendo um novo risco à sociedade, basta que se preencham alguns requisitos que a lei chama de objetivos. É um checklist. Preencheu esses requisitos, há o direito à progressão de regime, tal como no caso do Cravinhos. O problema, portanto, é da legislação
que precisa endurecer mais a fim de que o crime efetivamente não compense e que os criminosos sejam efetivamente punidos.